é sobre isso e está tudo bem. Queria que você abrisse sua Bíblia aí no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11. Lá no final, se você for de trás para frente, você chega mais rápido em Hebreus. Está bem lá no finalzinho. Hebreus capítulo 11. Texto bastante conhecido. E o tema da ministração dessa noite é o verdadeiro poder da fé. Você encontrou já Hebreus capítulo 11, deixa reservadinho aí, está com o teu caderno, com seu livro de anotação, seu molesquim, está no aplicativo do celular, separa aí o marca-texto, porque esse assunto aí você vai ter para degustar muita coisa durante ainda a semana, mesmo sendo feriado amanhã. Amém? Verdadeiro poder da fé. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, esse é o assunto que Deus quer tratar comigo e com você nessa noite. Mas fala com convicção, fala meio agressivo, como se você estivesse afrontando ele, assim, ó. Esse é o assunto, tá? Que Deus quer tratar comigo e com você essa noite. O verdadeiro poder da fé. O título é autoexplicativo, né? Se é o verdadeiro poder da fé, porque existe, é sobre isso. Amém? Gosto de falar com gente rápida e inteligente, meu Deus do céu. Glória a Deus. Versículo 1, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento dos fatos que esperamos e a certeza e a convicção daquilo que não vemos. Aí já pode chamar de doido, colocar na camisa de força. É como eu estava dizendo no começo, tá? Assunto de fé, irmão, não vai ser em faculdade, não vai ser em hospital, não vai ser em clínica psiquiátrica. Assunto de fé é com a Bíblia, é com o Espírito Santo. Já começa quebrando tudo o paradigma. O que é fé? É o firme fundamento de coisa para um arquiteto, para um engenheiro. Como é que você explica isso? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos. Paramos aqui no versículo 1. Pai, nós te glorificamos por essa semana. Chegamos aqui na quarta-feira, o culto fé. E nesse culto fé, o Senhor procura aqueles que têm essa fé. Fé que provoca o céu. Fé que subjuga as mentiras e os ataques do diabo. Então, levanta uma igreja, Pai, alicerçada na fé. Encontra crentes verdadeiros, submissos à fé. Abre o nosso entendimento. E se não há alguém aqui, se há alguém aqui que acha que tem fé, mas não tem, batiza essa pessoa com o poder da fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você for andar mais um pouco para frente, no versículo 6, como eu costumo falar, tá, irmão? Qualquer dúvida que você tiver sobre a Bíblia responde ela mesma, tá? Então, se te faltar argumento ou você não compreendeu o assunto, ora, a fé é o firme fundamento de fatos que a gente não vê, mas é a convicção, é a certeza daquilo que esperamos. Aí você vai no versículo 6 e você vê Deus endossando a quem tem fé. O versículo 6, ele diz assim, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que se buscam. Falando numa linguagem mais simples, você precisa ter fé, porque sem fé você não provoca o coração de Deus acerca de qualquer situação. E aí ele explica, porque aquele que tem fé precisa crer que Deus existe. E se Deus existe, Ele responde e Ele entrega aquilo que você está buscando em fé. Tem fé, irmão? Não tem chance. A noite é o poder verdadeiro da fé, ou o verdadeiro poder da fé. Amém? Sei que você já ouviu aqui, já deve ter visto também no Jornada, sobre bênção perene ou bênção comum e a bênção específica. O que é isso, pastor? Bênção perene. Todo mundo está respirando ar aí? Ar puro? Isso aí é bênção perene. Todo mundo, ímpio, crente, japonês, africano, todo mundo tem essa bênção. Qualquer lugar do mundo tem ar. Isso é bênção perene. Você viu hoje o dia amanhecendo? Um dia bonito, né? Bênção perene. Quando chove, só chove na fazenda lá do rico e do pobre, não. Chuva vem para todos. Quando vem o temporal causando estrago, também vem para todo mundo. O nome disso é bênção perene, ou bênção comum, na linguagem da teologia, né? Bênção comum. Mas existe a bênção específica.
bênção que é reservada apenas para quem tem fé. Não é para todos. Por exemplo, Lázaro ressuscitar depois de 4 dias morto. É uma bênção específica. Alô? Naamã ser curado de lepra, numa época que não existia cura de lepra. É uma bênção específica. Um homem de fé deu uma direção, liberou uma palavra, a cura chegou. Bênção específica. Ana, estéril, não podia gerar filhos, ao passo que tinha a segunda esposa do marido, que tinha já 4 filhos e ficava humilhando, jogando na cara dela. Você é a queridinha, você vai na igreja todo dia, vai lá ofertar, dizimar, e você é estéril. Aí Ana entra na presença de Deus, faz uma consagração, fala com Deus, e o que acontece? Ela recebe uma bênção no seu útero, e nasce Samuel, e depois disso, mais 4 filhos. Bênção específica. Não é para todos. É para quem sabe como provocar o coração de Deus. Até aqui está claro? Então olha para o crente que está do seu lado e fala bem assim, o assunto é sobre o verdadeiro poder da fé. Esse tipo de milagre, ele só acontece quando existe o dom da fé. E aí você precisa entender, irmãos, os 3 níveis de fé que existem no mundo e dentro da igreja. Existe a fé natural. O que é fé natural, pastor? Fé natural é quando você está morando numa família, o Rafael, ele sabe que ele é filho do pastor Marcos. Ele cresceu sabendo, ensinado, olha. Então ele sabe que ele é filho do pastor Marcos. Uma fé natural. Fé natural é aquilo que você cresce. Por exemplo, tem filhos aqui? Filhos. Tem filhos mimados aqui? Tem filhos mimados? A Gabi falou, eu não queria falar, né? Eu não queria. Você sabe que por pior que seja a situação que você esteja vivendo, papai e mamãe vai dar um jeito de prover o que você necessita. Sim ou não? E glória a Deus por esses papais e pelas mamães, que dá a vida pelos filhos. Isso é uma fé natural. Sabe, tem muita gente aqui que acorda, está lá o café da manhã, abre a geladeira, está tudo lá. E você nem pergunta como é que foi. Você não pergunta se foi o dom da fé, você não pergunta se foi uma fé natural, você não pergunta se foi um anjo que colocou lá. Você fala, ah, que bênção. E se não der, tem uns que quando abre não está, fala, mãe! O meu iogurte não está na geladeira. Meu danoninho não está na geladeira. Fé natural. Alô? Fala bem assim, qual é o nível de fé que você tem, querido? E aí tem um outro nível de fé, irmãos, que apesar dela ser muito boa e extraordinária para a gente, é o que tem causado muito problema para a igreja, que é a fé salvífica, que não tem nada a ver com a fé natural. O que é a fé salvífica? Você é ímpio, estava vivendo uma desgraça, uma vida torta, estava perdido, e você foi convidado para uma house, para uma reunião da igreja, foi convidado para um culto, um irmão mais tomado pelo Espírito Santo, ou fez uma oração para você, convidou você para vir para um culto, e quando você foi ver, você estava com a mão levantada, chorando, entregando sua vida para Jesus. E com esse ato, você ganhou a certeza e a convicção de que você vai morar no céu. Que se o mundo acabar agora, e se você é uma pessoa antenada, você está vendo os sinais aí, né? Você está acordando todo dia preparado. Será que é hoje que Jesus volta? Porque todos os sinais estão aí sobre a volta de Jesus Cristo. Então a fé salvífica, ela nos dá a certeza da salvação, uma convicção. Você trabalha, você tem demanda, você tem alguns dissabores, todos nós passamos por luta, mas você sabe que na pior das hipóteses, se Jesus voltar hoje, você vai morar na glória. Embora tenha uns que não têm essa certeza ainda, mesmo vivendo na igreja. E como eu disse, esse tipo de fé é uma fé que gerou um tipo de problema para a igreja. Por quê? O ser humano, por natureza, ele é mau. O ser humano, por natureza, ele é ruim. Jesus, certa feita, disse, o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. E o homem mau do seu mau tesouro só tira coisa ruim. Meu querido, não se engane. Mesmo dentro da igreja, tem gente boa e tem gente ruim. Mesmo dentro da igreja. Mesmo tendo acesso à palavra.
mesmo orando, chorando, existe gente ruim no nosso meio. E a fé salvífica, ela coloca essas pessoas em um lugar de arrogância. Você sabia que tem gente na igreja que não quer relacionamento com a igreja? Não quero relacionamento. Eu não gosto desse negócio de ficar abraçando, de pegando, de tocando. Eu me lembro, irmãos, não muito longe, tá? Alguns aqui vão se lembrar desse episódio. Num determinado ministério que passamos, foi solicitado que orássemos pelos outros. E tinha uma galera na frente. Eu me lembro que eu fui colocar a mão no irmão, Deus tinha me dado uma palavra de conhecimento, eu orei, acabei de orar, ele virou e fez assim. É da igreja. Nesse mesmo passado não tão distante, quantos aqui vão se lembrar que havia uma comissão decidindo toda a Santa Ceia, toda a primeira Santa Ceia do mês, era feito com todas as igrejas juntos. Já sabe do que eu vou falar, né? Surgiu uma comissão solicitando para que fosse separado a ceia da sede e a ceia das congregações. Porque estava indo muito pobre na igreja. Então não estava sendo legal aquele monte de pobre compartilhar a ceia. O homem mau, do seu mau tesouro, só tira coisas ruins. O que eu gosto da Bíblia, irmão, que a Bíblia não engana ninguém. A Bíblia não é um livro de faz de conta. A Bíblia é um livro que trata de verdades com verdades. A Bíblia é a bússola do construtor. Ele te dá um norte. Você só é enganado se você quiser. Se você não tiver interesse em comprar sabedoria. Porque a Bíblia é um livro que revela e manifesta verdades. Nem todo mundo dentro de uma igreja vai para o céu. Pode falar para o irmão que está do seu lado, falou bem assim, essa é fresquinha para tu, vaso. Fresquinha para tu. Nem todo mundo dentro de uma igreja vai para o céu. Aí se você falar, o pastor está exagerando, né? Lá em Apocalipse diz que naquele dia, muitos dirão, Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu abençoei, no teu nome eu fiz sinais e maravilhas. E qual é a palavra de Jesus agora como o leão da tribo de Judá? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Então, nem todo mundo dentro de uma igreja vai morar no céu. Mas não se perca, nós ainda estamos no assunto. O verdadeiro poder da fé. Então essa fé salvífica, junto com a fé natural, ela coloca essas pessoas em um lugar de arrogância. Eu não preciso fazer nada, eu não quero me envolver com a igreja. Eu não quero me envolver. Não me chame para house, não me chame para nada. Eu já estou fechado com Deus, eu não preciso de nada disso. Você que pensa assim, está negando o verdadeiro poder da fé. Você que pensa assim, está negando as orientações da Bíblia para manter essa fé ativa. Você já percebeu que quando você conhece uma família, ou você tem um amigo, um familiar, e aí você fica sabendo assim, olha, ficamos sabendo que o pastor daí separou da pastora Ana. Como é que você ia se sentir? Se você ouvisse essa notícia amanhã, na Rádio Peão. Jéssica, tem uma para te contar, a pastora daí separou da pastora Ana. Como é que você ia ficar, Jéssica? Como é que você ia ficar, pastor Átila? Mal. Sabe por quê? Porque a nossa fé natural é confrontada. A fé natural, junto com a fé salvífica, ela nos coloca num lugar de que não pode acontecer adversidades. E elas podem acontecer. A fé natural, ele te coloca num sofá com uma água de coco e acha que tudo vai cair do céu. Porque, afinal de contas, Jesus já morreu. Está consumado, está tudo liberado. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Se Ele não quiser me abençoar, eu não preciso fazer nada, nem orar, nem jejuar, nada disso. Fé natural com fé salvífica. Tem produzido crentes preguiçosos. Tem produzido crentes que não experimentam experiências sobrenaturais com Deus, como nós experimentamos ontem com a Marilu. Talvez para você não seja nada. Mas qual a probabilidade de num círculo de oração, uma irmã vai fazer uma oração para encerrar e fala, Deus está mostrando aqui
um jogo da velha. Aqui Deus gosta de brincar com a gente, né? É um jogo da velha. Aí vem na unidade a palavra de conhecimento. Jogo da velha é sobre alguma coisa que estava sendo disputado, tática do inimigo, e Deus falou, checkmate, eu entreguei na sua mão. Acaba a oração, a irmã recebe, está aqui, é teu. Isso aqui, irmão, faz parte do campo do dom da fé, ou fé agressiva. O nome disso, na teologia, é fé agressiva. Quando você lê na Bíblia, dom da fé. Não é todos que têm, tá? Não é todos que têm. E Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer te sacudir para você não namorar com a fé salvífica. Ela é garantia de salvação. Não ficar namorando com fé natural. Não vai te ajudar em nada. Mas você buscar que Deus te entregue o dom sobrenatural da fé. Que você saia daqui vivendo Mateus 11:12. Violento no teu espírito. Sendo agressivo com a fé. Ah, é? Mexeu comigo, agora tu vai ver. Eu nem queria mexer com esse assunto, mas você me provocou, diabo. Eu vou usar o dom da fé agora, você vai ver o que vai acontecer. Cutuca o irmãozinho que está do lado aí. Entendeu? Lá em Isaías 45:22, para você que quer anotar, Deus, entregando uma palavra para o profeta, diz: diga ao povo que olhem para mim e serão salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou o único Deus e não há outro. Fé salvífica. Quer salvação? Olhe para Deus. Também, lá em Atos 16:30, você conhece essa passagem aqui? Quando o Pedrão, né, estava lá na cadeia, Paulo e Silas são libertos da cadeia, e o carcereiro acha que ele vai morrer, que ele vai ser preso também, pelo que aconteceu ali, e ele diz, tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário para que eu me salve? E Paulo e Silas respondem, e eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Fé salvífica. O assunto não é sobre salvação. O assunto é sobre fé agressiva, sobre dom da fé. Aí, como é que eu faço para evangelizar o meu vizinho, o meu parente, aquele familiar que está desviado? Creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Fale de Jesus. Ou melhor, pregue com as suas atitudes o Deus que você serve. E não tem crise. Quanto você menos esperar, essa pessoa vai entregar a vida para Jesus também. Mas o assunto não é esse. A pessoa que se acostumou com a fé salvífica, que acha que está tudo certo, estou garantido, ele começa a fazer oração assim: se Deus quiser. Ai, se Deus... irmão, vamos amanhã vai ter nossa house. Se Deus permitir, eu vou. Sabe aquela humildade descarada? Na verdade, né, você aprendeu sobre tópico irracional. A frase é: se der eu vou, mas eu não quero ir. Aí ele manda Deus na parada. Se Deus permitir, nós vamos. Se Deus quiser, nós vamos. Não, tem uma situação de alguém que está doente aqui. Vamos orar. Se Deus quiser, Deus cura. Gosto muito quando o profeta Elias, ele é confrontado pelo rei Acabe. Ele se posiciona e fala bem assim: vai para casa agora, porque não vai chover. Aí o Acabe olha para o lado assim, o rei fala bem assim: é? Quem está falando isso? Segundo a minha palavra, não vai chover. Sabe como eu me disse, querido? Fé agressiva. Eu tenho tanta intimidade com Deus, eu tenho tanto relacionamento com Deus, que aquilo que eu falo na terra, Deus assina lá no céu. Vai para casa porque não vai chover. 3 anos e meio sem chover na terra. Porque um homem de Deus falou: não vai chover. Aí o Acabe manda o empregado dele lá, né, o secretário dele, vai lá implorar pro Elias: como é que a gente vai mudar isso? Aí Elias estava num dia bom, estava num dia bonzinho. Ele falou assim: vai embora para casa, mas eu preciso levar uma resposta para o rei. Ele falou: olha para o céu, o que você está vendo? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: então corre, porque segundo a minha palavra vai cair um temporal. O que aconteceu, querido? Choveu quase como que o dilúvio. Sabe por quê? Fé agressiva. Olha para o crente que está do seu lado. Fala bem assim: ó, para com essa conversa, para com essa humildade. Se Deus quiser, se Deus permitir, se o assunto vai honrar o nome de Deus, abre a boca e profetiza. Segundo a minha palavra,
vai acontecer. Fé agressiva. Mas só tem essa fé, ou só é batizado com esse dom, quem queima no quarto de guerra. Quem leva uma vida de oração. Quem é visitado constantemente pelo Espírito Santo. Ele sabe. Porque, irmão, se você tem certeza que aquilo que você vai orar, por exemplo, orar por alguém ser curado, exalta o nome de Deus? Sim ou não? E por que eu vou perguntar se Deus quer curar? Alguém viu na Bíblia Jesus perguntando, pai, se eu quer curar esse cego? Alguém viu? Sabe qual é a resposta de Jesus? Vá em paz, a tua fé te curou. É a mesma fé. Senhor, filho de Davi, me cura. Fé agressiva. Fica quieto, cego. Não incomodes o mestre. Eu não quero saber. É o último dia que ele vai passar aqui. E se é o último dia, eu quero a minha porção. Voltou para casa com a visão restaurada. Fé agressiva. Sabe o que está faltando para a igreja? Mais fé agressiva. A gente está dormindo muito, irmãos. Hoje, nós fomos surpreendidos aí, né? Já tem um tempo que eu tenho falado aqui, dessa brincadeirinha de mau gosto aí, de profetas de 12 anos, de 15 anos, de 14 anos. Irmãos, e aí o triste é que crente compartilhando, crente rindo, crente achando engraçado. Crente compartilhando em grupo de WhatsApp. E não tem nada de engraçado. Porque enquanto a igreja dorme, o inferno ataca. Você está aprendendo no treinamento de oração. Não é a igreja, não é o inferno que avança, é a igreja que recua. O inferno não tem poder de avançar na minha vida e na tua. Mas se você vai recuando, você vai dando espaço. E começaram a achar engraçado. E eu falei domingo na mesa com a família, falei na nossa reunião de liderança, vamos parar de brincadeira, porque a conta vai fechar e vai doer para muita gente. E a conta chegou hoje. Eu nem sabia que existia Conselho Federal de Pastores, ligado ao STF. Já entendeu, né? A bagunça como é que ficou. O Conselho Federal de Pastores emitiu uma ordem para o Conselho Tutelar e esse menino está proibido de aparecer em rede social, está proibido de pregar em qualquer igreja e se houver alguma igreja que dê púlpito para ele, vai ser multado em R$500 mil. Os pais receberam uma multa. Você não entendeu. Não entendeu, querido. Você não entendeu. Glória a Deus o quê? Você ouviu uma fala aí do nosso líder máximo? Quando nós queremos destruir um inimigo, o que a gente faz? Criamos uma narrativa. E de posse da narrativa, você vem com a pancada. Esse tipo de brincadeira foi plantado dentro da igreja. Foi planejado para que hoje surgisse. Quantos anos você tem de pastor? 40 anos já? 30 anos. O senhor sabia que existia um conselho federal? Criou-se um órgão federal proibindo um adolescente de pregar. Sabe o que isso está dizendo? Que esse conselho daqui a pouco vai chegar aqui e falar bem assim, ó, esse pastor falou alguma coisa que não devia, ele está proibido de pregar. E a igreja está dormindo e não está percebendo as trevas avançando, criando normas, criando lei. Cria-se a narrativa, que nem na época que surgiu o computador, né? Os hackers criavam o vírus e vendiam o antivírus. Muita gente ficou rica, tem o pessoal de TI aí, não era assim? Fabricava um monte de vírus, cavalo de Troia, arrebentava com as empresas. O mesmo criador do vírus vinha com a solução. Olha, está aqui o vírus, o antivírus para salvar a tua empresa. Criou-se o vírus e agora usam órgãos federais para vir com antivírus. E esse antivírus está entrando dentro da igreja. Isso aí é artifício para fechar igrejas. E tem crente aí compartilhando, achando the ping, the power, the kid, não sei o quê, achando engraçado. Você precisa se converter, querido. É fé de criança isso aí, é fé de menino. Porque não está percebendo as trevas avançando. E a igreja rindo, o diabo criando situação e a igreja rindo. Porque não tem fé agressiva. Para falar alto lá, aqui não. Na nossa última reunião eu falei, irmão, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu sair daqui algemado. Por falar que Jesus Cristo é rei. Que Jesus Cristo morreu, ressuscitou. Que Jesus Cristo é dono da igreja. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que uma autoridade se meter a beça e falar assim, pare de pregar Jesus. Eu estou pronto para morrer pelo evangelho. Mas não paro de pregar Jesus.
Sabe o que é isso? Fé agressiva. Que o crente da fé natural não está disposto a pagar. Afinal de contas, ele não vai numa reunião de oração. Ele não frequenta uma house. Ele vai dar vida pelo evangelho? Não vai. Mas, querido, o joio está sendo separado do trigo, tá? Só vai subir quem tem fé agressiva. Sabe por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus está chamando você hoje aqui para você avaliar qual é o nível de fé que você tem. É uma fé natural? Você abre a geladeira e está lá a comidinha que papai e mamãe deu? Ou é uma fé que se o pai e a mãe estiver desempregado, estiver faltando, você fala, mãe, pai, vem aqui, dá a mão, nós vamos orar, e Deus vai tocar no coração de alguém, o céu vai abrir, o nosso Deus, Jeová Jireh, vai trazer a provisão, e daqui a pouco a provisão chega. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e ele responde a oração que é feita. Você imagina, irmão, nesse culto aqui, 150 pessoas batizadas com fé agressiva. Abrindo a boca para orar agora. O que vai acontecer nesse ambiente aqui? É sobre isso. Agora, por que você tem que imaginar isso não tem que ser verdade? Porque quando o crente se reúne, é o coletivo de fé agressiva. Pode trazer as demandas que for, que nós vamos orar. E vai acontecer. Tem gente com fé assim? Dá um cutucão no crente que está do seu lado aí. Fala, eita, manto. E aí onde é que pega? Porque toda vez, pega na mãozinha do irmão que está do seu lado aí. Fala para ele bem assim, ó. Toda vez que você precisar de um milagre, vai ser perguntado lá no céu se você tem o dom da fé. Ou a fé agressiva. E fé agressiva tem sintomas, tem cheiro. Sabe qual que é? Obediência. Como é que eu sei, pastor, que eu sou batizado, que eu tenho o dom da fé, a fé agressiva, o dom da fé que move o coração de Deus? Obediência. Todas as vezes que você pedir um milagre, um sinal e uma maravilha para Deus, Deus vai te dar uma instrução. Faça isso. E ele só vai ficar esperando. Ele vai falar bem assim, ó, você faz isso, porque a resposta que você pediu está no final da obediência. Aí por que vem crente que lota a igreja e sai frustrado? Porque ele não cumpriu, não obedeceu a direção, aí fala, Deus não está ouvindo minha oração, o céu está fechado. Não, querida, é porque você não tem fé agressiva para obedecer, para romper com o natural e tomar posse do sobrenatural. Alô? Fala bem assim, eu creio que você vai sair daqui transformado hoje. Em nome do Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 16 e 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois o próprio Isaías diz, quem creu na minha pregação, de sorte que a fé vem do ouvir, e do ouvir pela palavra de Deus. O Isaías já falava, você acha que todo mundo que fala amém aqui obedece a direção que Deus dá? Não. Quem creu na nossa pregação? Irmão, tem pregação hoje que a pessoa dorme. Dorme no culto. Deus está dando orientação para mudar a vida dele, a casa dele. Ele está dormindo. Vai no banheiro. Tem uma galera aí que, lá no trabalho, vai no banheiro para dormir. Aí ficou tão normal isso, está roubando o patrão. Isso é funcionário desonesto. Ficou tão normal isso, que ele faz isso com Deus também. Na hora do culto ele vai para o banheiro. Vai para a calçada, está lá os irmãos servindo, tomando conta de carro, ele vai lá, pegou, tudo bem, choveu? Não, como é que tá? Fica lá batendo papo. E o culto rolando aqui. Aí ele volta para casa, casa destruída do mesmo jeito. Como é que foi o culto, irmão? Foi uma benção. É triste, né? Mas é real. Quem é que anda crendo naquilo que Deus tem liberado daqui? Vamos orar que o cão está solto. É o demônio da mídia, Marcelo? Tiago 2, do 18 ao 20. Mas dirá alguém, essa aqui é para crente de outro nível, tá? Mas dirá alguém,
Tu tens a fé. E eu vou te dizer, eu tenho a obra. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz muito bem. Até o diabo crê e treme. Mas quem quer provar que tem fé, me apresente as suas obras. O que está dizendo aqui, pastor? Que se eu vim limpar a igreja, isso aqui é fé? Se eu for visitar lá a pastora Márcia, que ficou com uma virose, isso é fé? Não. Fé sem obra, está dizendo fé sem obediência. A fé tem que ser acompanhada de obediência. A fé tem que ser acompanhada de atitude. Você tem que viver uma vida que comprove a fé que você tem. Você tem que viver uma vida que seja consciente com a fé que você tem. Ah, eu creio que Deus salva, mas você está orando, está jejuando? Não. Então você não tem fé. É quase que dizer assim, árvore sem fruto. Nós temos um pé de jabuticaba aqui. Diga-se de passagem, né? Está carregada. Carregada de jabuticaba, né? Tia Cátia ama levar as crianças lá, né, tia Cátia? Tudo, né? É delas. É delas. Mas se não tivesse jabuticaba, quem é que ia saber que aquele pé lá é de jabuticaba? Porque parece que um monte de árvore que tem aqui no fundo. Eu só sei que é jabuticaba porque tem o fruto da jabuticaba. Você só vai mostrar a fé que você tem quando você tiver fruto. Está aqui a minha fé. O que é isso? Milagre. Está aqui a minha fé. Eu orei e aconteceu. Está aqui a minha fé. Eu falo com Deus e Ele se manifesta. Está aqui a minha fé. A minha fé é acompanhada por obra, por atitude. Ai, eu orei e Deus vai me dar um emprego. Mas você mandou currículo? Você foi procurar? Você bateu porta? Não. Dormi até 1h da tarde. Isso é fé? Fala para o manto aí. Isso é obra morta. Fala assim, mas eu vou falar mais agressivo, né? Que o tema é fé agressivo, eu vou falar mais agressivo. Isso é fé de vagabundo. Se você pede para Deus um milagre, Ele vai te dar. Obrigado. Vai voltar a bricuta, hein, Alice? Coisa linda. Já viu essa menina ministrando a palavra? É sobre isso. Como aqui a gente é prudente, né? A gente não sai mais crente. Pediu para entrar na intercessão. É. Sobre isso. Fé agressiva. Quando você tem, Alice? 11 anos, olha o tamanho. Eu achei que tinha 20. O pai chegou para o filho e falou, filho, vai ter a final do campeonato. E eu ganhei aqui 2 pares de convite para área VIP. Tem comida, vai ter gente famosa lá. E um convite é teu. É mesmo, papai? É, mas você vai ter que carpinar o quintal. Aí ele falou, tá bom. E ele estava no celular com a namorada. Videogame ligado e ele com a namorada. Aí o pai falou, filho, ó, o convite é condicionado ao quintal limpo. Se você não limpar o quintal, não tem o convite, tá bom? Ele, tá bom, papai. No outro dia, o pai chega e tá ele lá de novo, no videogame com a namorada no celular. Aí o pai pega e fala assim, tá vendo esse convite? Estou dando pro meu sobrinho. Porque você não acreditou que você ia perder se não limpasse o quintal. Ah, papai, isso não é justo. Eu ia fazer, mas na hora que eu quisesse. É aí que entra a questão. Obediência não é quando você quer. Obediência é já. Quando Deus te dá uma orientação, não é quando você acha. Não é, vou pedir para Deus me dar revelação. Vou pedir para Deus testificar. Deus falou, é já. Deus direcionou, obedeça. Porque no final da obediência tem um milagre te aguardando. Não é no seu tempo, não é quando você quer, não é do jeito que você acha. Quem manda é quem te criou e quem te salvou. Então quando ele fala, vai, porque tem algo te esperando. Levanta, para tudo que você estiver fazendo e faz. Fala para o manto aí, fala assim, é milagre, é resultado de obediência. Fala assim, obediência não é na hora que você quer, vaso. Não é, não é. Obediência é já. Alô? O que Deus orienta?
eu e você, sobre os nossos cultos. Quando você quer um milagre, Deus dá uma orientação. O que a Bíblia, a palavra de Deus, te orienta acerca de culto? Vamos lá? Abre comigo aí, Salmo 133, versículo 1 ao 3. Abre no meio, Salmo. Procura aí o capítulo 133. Anota aí. Vamos lá? Lê aí, ou anota, escreve aí. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre sobre a barba e vai até a hora de Abraão. Aqui está dizendo de nível de hierarquia. Comunhão atinge todas as esferas da igreja. O ancião, o novo, o maduro, o adolescente, o novo convertido. Quem chegou agora vai ser chamuscado pelo poder que há na comunhão. Porque aonde há comunhão, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Eu não vou para o culto hoje. Eu vou quando der. Eu vou quando eu me sentir melhor. Meu irmão, vem para o culto com diarreia, vem com dor de barriga, vem pulando num pé só, vem com gasolina, vem empurrando o trambolhão, vem pulando. Dá um jeito, porque se Deus fala como é agradável ao coração de Deus, você está aqui, ó, nesse ambiente. Ele está falando, eu vou derramar óleo. Na medida que você precisa. Eu vou derramar óleo. Todo mundo, até quem estiver na porta lá. Se tiver gente passando na calçada, o que está acontecendo? Aí tem um negão gritando, vai receber óleo também. Porque aonde há comunhão, Deus ordena bênção e vida para todo sempre. O que é isso, pastor? Você pode sair daqui hoje com uma bênção e com vida. Sabe o que é vida? Alegria. Mas estou passando uma prova, mas estou feliz. Eu estou passando uma dificuldade, mas estou feliz, porque tem vida. Aonde eu chego... Sabe o que eu estou passando? Porque tem gente que há muito tempo não vive mais, gente. Vai se espantar, ele só vai. Mas hoje Deus tem bênção e vida para derramar sobre a tua cabeça. Mas não é só falar aleluia, não. Bênção e vida é consequência, resultado de quem vive em comunhão. Dá uma olhada para o irmão que está do seu lado aí. Se for o maridox, papai e mamãe, melhor ainda. Porque família é fonte, igreja é resultado. Quando você tem comunhão na tua casa, meu irmão, o poder já começa a ser derramado lá e chega aqui. Gente curada, cura. Alô? Ah, eu não sei se devo ir para o culto hoje. Irmão, é lógico. Nós estamos falando aqui de escala de trabalho, de adversidade, uma viagem que teve que fazer. Gente mal educada que chegou na tua casa sem avisar. Tem umas parentadas que, olha... Pega tudo para tu. Pega tudo para... Meu irmão, que conversa é essa de você? Tem o seu compromisso com Deus e gente chegar na hora do culto sem avisar e você fala, não vou poder ir para o culto. Olha, agora é culto, vamos também? Ah, não gosto, então fica aí. Se for de confiança, deixa. Se não for, pega a chave e fala, fica na calçada esperando. E se for o negão pregando, é 11 horas, tá? Alô? Porque existe uma ordem dada por Deus. E ordem é já, não é quando eu quero. Se Deus fala que é agradável aos céus eu viver em comunhão, eu estou aqui em comunhão. Porque se é agradável ao coração do meu Pai, é sobre isso e está tudo bem. Amém, misericórdia? E quanto participar de culto no lar? Big House. Vamos lá? Atos 2:42, abre aí. Que parece que é a igreja, a família que inventou esse negócio. Parece. Foi o Marcelo que inventou esse troço aí. Eu fico vendo, irmão, nos grupos, implorando, pelo amor de Deus, hoje tem Big House, quem vem? Meu irmão, põe a data lá. Quem é obediente vai. Quem sabe o que vai acontecer lá, vai. Não pode ficar insistindo. Aí tem o outro lado também, tá? Tem o outro lado também. Ô, irmão, você que é trainer, você que é
líder, guide, você que é crente, faz parte de um grupo, liga para as pessoas do seu grupo, tá? Coloca a mensagem em tempo hábil da pessoa ouvir e se preparar, porque às vezes já tinha feito uma programação, já tinha um compromisso. Aí você coloca a mensagem às 44 do segundo tempo e ainda fica com cara de guarda-chuva. Ah, você não vem? Não. E isso não é desobediência nem falta de fé. Isso é critério. Alô? Abriu aí Atos 2:42? Perseveravam na doutrina, versículo 42, tá? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e... Ah, tá, olha o assunto de novo aí, ó. E na comunhão, e no partir do pão, e... Cutuca o crente aí, fala bem assim, a oração teve ontem, tá, manto? Você já está em falha com Deus aí, tá? Preguiçoso. Fé natural. Muda isso, manto. E em toda a alma havia temor. Sabe o que é temor aqui, irmãos? Reverência com as coisas de Deus. Perseveravam na comunhão, no partir do pão, e todo mundo tinha reverência com as coisas de Deus. Tinha temor, respeitava o outro. Agora a Carol vai falar. Agora o Carlos vai orar. Não, agora é a presbítera Juliana que vai falar. Respeito. Não era assim, o outro está falando, mexendo no celular. Deus está orientando. O que ele falou? O que ele falou? Falou? Não sei. Comunhão. Partir do pão. O que eu tenho não é meu, é nosso. Tudo nosso. Vamos lá? E todos os que criam, entendeu, né? Fé agressiva. Quem não está é porque não crê. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Se tem alguém doente, está todo mundo doente, porque nós vamos orar para curar. Se alguém receber um milagre, é festa que nós vamos pular da rabo de arraia, porque alguém recebeu uma bênção. E todo mundo tem que celebrar. Tem alguém passando por dificuldade? O corpo todo para jejuar e orar até que essa dificuldade saia do nosso meio. Porque tudo é comum entre nós. A alegria é comum, mas a dor também é comum. Cutuca o crentão do lado aí e fala assim, eita, Deus está provocando a tua fé. E por que é que Deus deixa essas orientações, irmão? Porque o desejo de Deus é que todos sejam batizados com o dom da fé. Porque, irmão, você pode ter 70 anos de evangelho, que nem o pastor Marcos. 50, que nem o pastor Átila. Você anda meio com muita triste e artrose ultimamente, viu? Ó dia, ó céu, ó azar. Você pode ter 5 anos de evangelho. Mas todos nós, por mais experiente, por mais novo na fé que somos, sofremos ataque 24 horas por parte do diabo. Então, quando Deus fala e dá orientação para que você busque, para que você preserve, para que você lute para ser batizado com o dom da fé, é porque Deus está falando, é a garantia que para cada ataque do diabo, você vai orar, o céu vai se abrir e vai vir a solução, vai vir o escape, vai vir a resposta. Não é porque você fica deitado, desanimado no sofá, que o diabo não vai te atacar, querido. O diabo não respeita idoso, não respeita criança, não respeita o TI, não respeita nada, nem ninguém. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. No versículo 3, está lá um exemplo que Jesus dá sobre o dever de orar sempre e perseverar e nunca esmorecer. E ele dá um exemplo de um rei mau, um rei iníquo e uma viúva pobre que está pedindo para a causa dela ser julgada. Você conhece a passagem? No versículo 3 diz, como eu não temo a Deus e não respeito a ninguém, todavia essa mulher me incomoda 24 horas pedindo, julga a minha causa. Crente que tem fé agressiva. O diabo está dizendo, não vou soltar, sua família é minha, está viciado, está bêbado, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, e a minha fé é agressiva, e eu vou atropelar.
diabo, capeta, inferno, até que ele fala, mesmo não temendo a Deus, essa mulher não cala a boca, eu vou liberar o que é dela, para ela parar de me importunar. O diabo reconhece quando encontra um crente batizado com o dom da fé. E a ordem é rápida, sai daí. Essa mulher aí está aleluiada, sai daí. Esse irmão aí está batizado na fé. Ele não vai sair desse lugar enquanto não entregar para ele o que é dele. Aí Jesus fala no versículo 8. Ouviste o que disse o rei mau? E não fará Deus justiça aos seus filhinhos que clamam a ele de dia e de noite? O triste é o final da frase. Digo-vos que depressa fará justiça, ainda que pareça demorado. Mas quando Deus agir, vai encontrar fé na terra? Quando Deus vier entregar, você vai estar onde? Aqui chorando? Com a mão levantada, falando, Senhor, você vai estar desanimado, desviado, magoado, rancoroso, chateado. Meu irmão, dom sobrenatural da fé não respeita impossível. Não se acomoda com aquilo que ofende de Deus. Olha para o crente que está do seu lado, fala um negócio para ele aí, para ele se colocar no lugar da fé. Fala assim, ó, a tua dor não exalta Deus em nada. O teu desânimo não exalta Deus em nada. O prejuízo que o diabo tentou colocar na tua vida, em forma de ataque, não está exaltando Deus em nada. Agora pega na mão dele e fala, mas sabe o que vai exaltar Deus? Sabe o que vai exaltar Deus? A tua fé agressiva, a minha fé agressiva, se posicionar, calcular a dor, o prejuízo, o ataque, a maldição e falar, nós vamos clamar, nós vamos orar e tudo que foi roubado, tudo que foi destruído, 7 vezes mais, porque eu creio no Deus que eu oro, eu creio que Ele tem poder de responder àquele que crê. A pessoa orou com você, você crê nisso? Devolve para ela então. Agora é com você. Você tem fé agressiva? Devolve do teu jeito pro irmão, hein? Pega na mão dele, olha nos olhos dele. Fala, eu quero orar do jeito que você orou por mim agora. Eu quero somar a tua fé com a minha agora. Segura na mão dele aí. Olha o que Jesus disse. Olha no olhão. Você perceber aí um espírito, né, de narcisismo, você vai falar bem assim, eu estou te vendo, viu? Vai cantar em outra freguesia, demônio. Vai falar aí, ó, Marcos 9, versículo 23. Se tu podes crer, tudo. Não, você não entendeu. O que é Jesus falando, irmão? Fala, se tu podes crer. Isso é fé agressiva, tá? Se tu podes crer. Eu vou insistir até o Espírito Santo mandar eu parar. Se tu podes crer. Gente, Deus quer batizar a gente agora aqui. Se tu podes crer. Você não está entendendo, querido. Eu tô trazendo para a tua memória o que você chorou hoje. Eu estou trazendo na tua memória essa noite de insônia. Eu estou trazendo na tua memória o que o diabo está esculhambando na tua cara. Eu estou trazendo na tua memória o que ele está dizendo que não pode, o que ele roubou. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Fé agressiva. Você nunca vai ver um crente desanimado experimentando fé agressiva. Como é que eu sei, pastor, que eu estou no caminho da fé agressiva? Ataques. Toda vez que vem ataque para mexer com o teu emocional, é porque o diabo já discerniu. Deus vai levantar esse crente para revolucionar por onde ele passa.
Você tem que ser ligeiro, tem que ser rápido. Você tem que perceber a movimentação. É o jogo da velha. É o xadrez. Mexeu a peça, se antecipa. Porque tem crente que toma lapada, aí ele surta. Ele endoida. Tem uns que ficam endemoniados. Quando ele volta a si, querido, já está um mês de prejuízo. Já está uma semana de dor. E como nós ensinamos aqui, reformar a casa é mais caro do que construir do nada, tá? Aí até você se levantar, entender o vento que passou, pode ser que alguém tenha morrido nessa história. Pode ser que alguém tenha ido embora. Pode ser que uma aliança tenha sido rompida por falta de vigiar dos ataques do diabo. Então, ou você entende ou você não entende. Fé agressiva não é para qualquer um. É para quem quer resolver a sua vida para sempre. É para quem quer estar preparado em vida e bênção para se encontrar com Jesus Cristo. Ah, mas se demorar 100 anos para Jesus voltar, todos os dias que eu viver nesses 100 anos vai ser com bênção e com vida para sempre. Aí, se vocês me permitem, eu queria dar um testemunho meu. Posso? Vocês me autorizam? Faz um tempo, irmãos, que nós temos sofrido ataques assim, absurdos. Começamos um treinamento, ciclo de oração, para ensinar crente a orar. E você acha que o inferno está feliz de ver crente aprendendo a orar? Você acha que vai ficar barato? Há 40 dias atrás, começamos um processo de consagração para uma família. E aí estávamos orando. A gente fala, irmão, dependendo do jeito que a gente fala, as pessoas acham que é engraçado. Saímos do culto, numa quarta-feira. Chegamos em casa, meu neto, como sempre faz, desce, tem a sala de TV, ele entra e põe um desenho e fica lá esperando alguma coisa para comer. Ele sobe pálido. Tem um gato lá na sala. Tudo trancado, tudo fechado. Mas não era um gato, irmão, era um elefante. O pastor Marcos, ele já está rindo aqui. Um dia que a gente foi ter um tempo de mesa, lembra? Na porta da casa dele. O gato tentando entrar no escapamento do carro, gente. Aí eu falei, ó, pastor, não foi? Aí o pastor falou, essa tem que orar mais. Ora, isso não é normal, não. E preto, você estava também, né? Tentando entrar no escapamento do carro. Só que tem gente que leva na brincadeira e não entende. Você está fazendo treinamento, você já chegou nessa parte, você sabe o que é isso, né? Você que não está fazendo treinamento, que triste por você. E aí ficamos, trancamos tudo, tentamos tirar o gato se enfiou dentro do sofá da nossa sala. Irmãos, não tinha abertura para o gato entrar. Não tinha abertura para o gato entrar. Quando eu falo que assunto de fé não é para médico, não é para engenheiro, assunto de fé é para a igreja. Porque se você falar para um crente natural, ele fala, isso é mentira, isso não está acontecendo não, isso é conversa fiada. Pois o gato entrou dentro do sofá. Viramos à noite, eu e minha esposa, tentando tirar o gato, não tiramos o gato ficou quinta, sexta, sábado, domingo, eu já perturbado com aquele gato. Eu vou tacar fogo nesse sofá. Vou tacar fogo no sofá. Chegamos, está o gato lá na sala. Vai eu, Ana Júlia, Natália, corremos, subiu lá para a área, entrou no escritório, conseguimos trancar, com muita luta, pegamos o gato. Levamos embora, levei lá, perto da curva da morte. Aí conversei com um veterinário amigo meu, ele falou assim, o gato volta. Eu falei, você está brincando? Volta, gato volta. Gato tem um radar natural, que tem gato que depois de um ano que sumiu, volta, acha a casa de volta. Se ele voltar aqui, eu mato ele. Pois bem, passou. E nós na consagração. Na outra semana, como eu sempre faço, Ana, vou descer, vou ficar um tempo de oração, não estou conseguindo dormir. Crises de ansiedade que eu nunca tive na vida. Crises. Aí eu vou dar um sintoma para você, tá? Começa um formigamento nas pernas, um calor aqui na nuca, você começa a querer arrancar a roupa, sair gritando. É um negócio louco, irmão. Ataque.
E ela, amor, calma, toma alguma coisa, né? Aí a minha filha Bianca, pai, toma um remédio. Não tomo. Não vou tomar remedinho. Tá? Não que eu seja contra, tá, irmão? É porque eu sei que nesse tipo de ataque, remedinho é ladeira abaixo. Nós ficamos 5 anos com a Natália, sofrendo com isso. Enfim, nessa madrugada, aparecem 2 demônios na minha sala. 2 demônios. Nós estávamos orando para uma família. E aqui eu vou falar agora, tá? Porque aqui é culto fé. E você precisa levar a sério as coisas que têm acontecido à sua volta. E um dos demônios falava assim: é para você parar de orar. É para você parar de orar. E de repente, o outro é o gato. Aqui é a força do ódio. Olha o tamanho dessa miséria, gente. Não, estava no ódio ali, não era choro, não. Depois do culto de domingo, tá, irmão? Quarta, quinta, sexta, sábado. E aí, eu comecei a repreender para trás de mim, Satanás, as orações que a gente sabe fazer, né? E aí um deles tira lá, estava com uma roupa maltrapilha de mendigo, tira, e tinha muita ferida. E essa ferida era câncer. E esse demônio falava: se você não parar de orar por essa família, o câncer que está em mim vai entrar em você e em toda a sua casa. Aí eu falei: aí, querido, aí não sou raso na fé, não. E vamos para cima. Peguei alguns irmãos em particular aqui, compartilhei. Gente, vamos redobrar as orações, tá? E passou. Concluímos a consagração para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo que foi proposto foi alcançado e não aconteceu nada. Mas os ataques não param. Porque sabe qual é o problema da igreja? Que ele tem uma vitória, ele baixa a guarda. Ele tem uma vitória, ele acha que Mateus 12, 43 não é verdade. Todo espírito maligno, quando é expulso, sai de uma região, ele não se dá por vencido e ele diz: voltarei para minha casa. Então ele chama 7 piores e tenta voltar. E se a casa não está limpa e ocupada, é 8 vezes pior. E a gente fala que não baixa a guarda. Porque parece que é mantra de pastor. É para te emocionar. Não é, querido. Nós estamos numa guerra. Passou. Vieram outros ataques. De natureza pessoal. De natureza particular. Aí tivemos ontem nossa reunião de oração. Alô? Cadê a Shirley? Qual foi a mensagem que você mandou para mim antes de começar a oração, Shirley? A pergunta que você me fez antes de começar a oração. Pode falar, qual foi a pergunta que você fez? Do jeito que você falou. Pastor, está acontecendo alguma coisa? O senhor não está normal. Está com cara de choro. Porque ontem, irmãos, para levantar da cama, eu louvo a Deus, a mulher de Deus que eu tenho na minha vida. Mulher que tem fé violenta, mas a gente tem que levantar. Participamos da oração e fomos para cima. E aí, falei para a Ana, não dá para dormir. Eu tenho que virar a madrugada. Porque ou Deus vem aqui e me dá umas respostas claras, ou eu não aguento mais e eu vou parar com tudo. Eu não estou aguentando. Eu falei: é isso, amor, tá bom. E aí eu fiquei, irmãos, das 3 horas da manhã até as 7 horas da manhã. Na minha sala. A sala que o gato estava lá. Orando, guerreando. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 54, Efésios 6, do 10 ao 12, Apocalipse 22. Orando o que você sabe e o que você não sabe. Porque crente, quando sofre ataque, é porque algo muito grande está vindo. Ou você baixa a cabeça e cede, ou você se posiciona e passa por cima. Porque bênção, irmão, bênção é tudo aquilo que exalta o nome de Deus, é tudo aquilo que supre a sua necessidade, e é tudo aquilo que vai vir de tamanha abundância, que vai atingir quem está perto. Então, quando a gente fala que está vindo coisa grande, é coisa grande que vai derramar na vida de todo mundo que estiver do lado. Então, se eu for crente de fé natural e me acomodar, eu não estou nem aí para algo que pode vir e vai suprir a tua vida. E aí ficamos. E jejua, e ora, e ora.
Aí a Ana Júlia acordou para ir para a escola. Eu fui lá, acordei, né? Porque a Ana Júlia tem um despertador da bomba, que fica uma hora tocando no olho e ela vira o olho e não acorda. Que primeiro eu faço assim, para ver se está vivo, né? Aí ela acordou. E eu estranhei que a Júlia demorou um pouco mais. Eu sempre acordo, faço o café e fico aguardando para levar. A Júlia sai pálida. Pai, se eu não tivesse prova para fazer hoje, eu ia pedir para não ir para a escola hoje. O que foi? Eu desmaiei no banheiro, pai. Eu estava me trocando e desmaiei no banheiro. Irmão, quando a lapada é no teu lombo, você até fica manhoso, né? Mas quando toca num filho teu, quando mexe na menina dos olhos da gente, aí você fala, não, tá de brincadeira. Aí eu não falei mais nada. Falei, tá, Júlia, você quer ir para a escola? Você quer que eu vou lá, ligo para a diretora? Não, pai, eu vou. Só fica monitorando, pai, porque eu tô me tremendo. Ela estava sentindo exatamente o que eu estava sentindo a madrugada inteira. Aí levei, conversei, orei, parei na porta da escola, orei por ela e voltei para casa revoltado. Falei, Senhor, sem fé é impossível te agradar. Me fala, Deus, qual foi o dia que o Senhor me viu eu sem fé? Me fala qual foi o dia que eu abri a Bíblia sem fé, que eu cantei um louvor sem fé. E o Senhor está de brincadeira comigo, eu preciso de resposta. O Senhor não está entendendo o que eu estou falando. Ou o Senhor vem aqui, dá um jeito. O diabo não mandou o gato, manda um gato, Deus. Manda um gato, manda um jumento. Manda alguém para falar comigo. O Senhor já fez isso uma vez. Mas o pastor Ananias morreu. Eu não tenho mais ele para ir pedir conselho. Então vem, Senhor, e fala comigo. E ficou assim, ó. Eu encostei e falei, o Senhor falou que sem fé é impossível agradar o Senhor. Porque aquele que se aproxima do Senhor tem resposta. Eu não vou sair daqui, Deus, se não tiver resposta. E se não tiver resposta é porque o Senhor não existe. E o Senhor está de brincadeira comigo. Pode colocar? Era 7h30. Quando eu fiz essa oração e encostei no sofá. Brabo. 7h35. Para cada ataque, Deus vai levantar alguém para segurar na tua mão. Deus está procurando gente que tenha fé agressiva. Gente que não baixa a cabeça. Gente como Daniel, eu vou orar e se não responder, eu vou jejuar 20, 21, 50 dias. Eu não saio daqui sem Deus falar comigo. Obrigado, irmã Suziane, pela sensibilidade. Obrigado, irmã, Ministério de Intercessão. Porque foi no exato momento que eu falei, daqui eu não saio. O telefone veio. Eu não sei o que o senhor está passando, mas Deus mandou ligar para o Senhor, para falar para o Senhor. É Ele que te sustenta. E é Ele que te levanta. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se o senhor está chorando,
Enxuga as lágrimas. Porque quem faz o Senhor levantar da cama todo dia é Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, irmão, se você não tem comunhão com o corpo, qual a possibilidade disso acontecer? Se você é crente kamikaze e vive a sua vida isolada, se você acha que o que você está passando, os ataques que vieram contra você, não faz parte de algo muito maior que já foi liberado sobre a tua vida, como é que Deus vai poder usar alguém para pegar na tua mão e falar, sai desse lugar? Você está querendo parar? Você está querendo desistir? Porque tem gente que acha que pastor é super-herói. Tem gente que acha que pastor não precisa de oração. Tem gente que acha que o presbítero, que o diácono, que a irmã da recepção está ali feliz e que talvez ela não tenha nenhum alimento do dia para comer. Mas só está aqui porque ela tem uma fé agressiva, porque ela foi batizada com dor da fé. Não tem o que comer, não tem gasolina, vim andando. Mas eu vou estar lá porque eu tenho certeza que Deus vai usar alguém. E se Deus não usar alguém, Ele faz brotar da terra para falar, sou eu que te levanto, sou eu que te sustento. O teu pulmão está batendo agora porque eu gerei o teu pulmão. Se você tem coração batendo no peito, é porque se eu sou o sangue que bombeia no teu coração. Mas sem fé, é impossível agradar a Deus. Tem muitas respostas que Deus mandou para a tua vida, querido, e que não chegou, porque você não insistiu. Tem muita bênção que foi roubado, porque você emprestou ouvido para enviados do diabo, que colocaram veneno na tua alma. E quase que você acaba com o projeto de Deus. Mas essa noite, o Espírito Santo te trouxe aqui para te ensinar na prática que quando você vem na quarta da fé, você não vem para brincar. Você veio adorar, você veio chorar, você veio clamar, você veio lutar, você veio brigar, você veio espremer as suas dores para um Deus que te vê. Para um Deus que te vê e Ele te dá orientação do que fazer. Você obedece, tem milagre. Você não obedece, mais dores. É sobre isso. E está tudo bem.